Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de Geografia para vocês no quarto ano. E a gente vai estar mostrando aqui algumas informações importantes que preciso para que vocês possam acompanhar no livro de vocês. Começa na página, ou melhor, a tarefa é na página 294, o módulo é o módulo 3 e o capítulo 7, tá? E a gente vai estar agora falando sobre alguns conteúdos que ao longo desse ano a gente falou de certa forma, né, deu algumas pinceladas nesse conteúdo, mas que precisa ser revisto. E também o tema que vamos trabalhar agora nos arremete à lembrança desses conteúdos. Estamos falando do relevo, tá bom? E as formas diversas como ele se apresenta nas paisagens. Por exemplo, o tema de vocês é o relevo e os rios nas paisagens do município. Veja bem, nós vivemos num lugar onde não temos rio. O rio mais próximo é o rio Guaribas, ali em Picos, tá bom? Mas é um rio que nesse período do ano ele está com o seu leito seco, totalmente seco. É um rio temporário. E o que é um rio temporário? O rio temporário é aquele rio que seca em alguns períodos do ano, tá bom? E no período das chuvas ele volta a correr por seu leito, tá bom? Veja bem, as paisagens dos municípios são compostas por várias formas de relevo. Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem áreas dos municípios. Tipo, olha, dentro do município onde moramos, podemos perceber que existem áreas com maiores altitudes, tá bom? Só para você saber, a altitude está referente à distância de qualquer ponto, tá bom? Da superfície da Terra até o nível do mar. Tipo, é qualquer altitude levando em consideração como base o nível dos oceanos, o nível do mar. Agora, a altura, a diferença é que é tomado como base qualquer altitude acima do início da estatura até o topo, tá bom? Ou seja, no caso de uma pessoa, por exemplo, é a altura que vai se medindo do pé até o topo da cabeça. Aí seria a altura, ou altitude. Ou melhor, altura. A altitude já seria, por exemplo, a minha altura em relação ao nível do mar. Aí você diz, mas como assim ao nível do mar? Veja bem, ao espelho d'água no oceano. Então aquela altitude, tá bom? É o que define qualquer medida a partir dali, entendeu? Medida contada a partir dali do nível dos oceanos, do espelho d'água, é chamado de altitude. Agora, referente a qualquer base de um ponto até o topo, automaticamente nós chamamos de altura. Essa é a diferença entre os dois termos, tá bom? Veja bem, o relevo nas paisagens do município. Ao percorrer alguns caminhos do município, você já notou diferentes superfícies com subidas e descidas. E maiores altitudes, como falamos aqui. Ou seja, distância de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível do mar. Enquanto outras têm menores altitudes, como os vales. Por exemplo, no município você percebe diferentes alturas em relação ao relevo local. Veja bem, algumas áreas podem ter maiores altitudes, como os morros, e outras áreas com menores altitudes, como vales. Essas e outras formas de relevo fazem parte da superfície do planeta. Por exemplo, nós vivemos num lugar cercado de morros, tá bom? Nossa cidade parece até uma bacia, contornada de morro. Lá nos limites são mais altos, porque são morros, e aqui dentro é mais profundo, tá bom? E dá a impressão que nós estamos dentro de um buraco. Então assim, isso aí se dá porque qualquer lugar que fica entre morros, tá bom? Terreno plano, mais abaixo do nível dos morros locais, do relevo local, é o que se chama de vale. Então assim, nós poderíamos dizer que Dom Expedito está bem próximo ao vale, porque se você observar, aqui onde eu moro mesmo, dá para ver claramente, tá bom? As palmeiras de Buriti. Naquele local ali, são os brejos, ali está um local onde passa um córrego d'água, tá bom? E os vales é a parte mais baixa do relevo em relação ao lençol de água. É tanto que os vales sempre têm um córrego de água passando ou um rio, entendeu? Fica bem próximo. Por quê? Porque o vale é a parte mais profunda do relevo e automaticamente é uma parte plana do relevo também. Então assim, bem próximo dos vales, geralmente pode haver maiores altitudes, que são morros, pode ser montanhas, pode ser picos elevados, enfim, varia, tá bom? Aí diz, tudo que nós nos referimos a relevo, ou seja, é o conjunto de formas da superfície da Terra, é a forma variada como a superfície do planeta se apresenta.
Essas formas são de altos e baixos, tá bom? Elevações, tá? E profundidades, digamos assim, valas ou abismos ou penhascos, tudo isso faz parte do relevo, tá bom? Veja bem, a seguir aqui, como mostra no livro de vocês, veremos alguns exemplos de paisagens de municípios que apresentam diferentes formas de relevo. Por exemplo, algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íngremes. O que são essas áreas mais íngremes? Quando nós falamos íngremes, estamos nos referindo a grandes desníveis. Ou seja, não quer dizer que é uma área plana, é uma área cheia de altos e baixos, tá? E por isso nós falamos íngremes. Quando nós falamos íngremes também, no que diz respeito a uma montanha, estamos falando do penhasco, ou seja, essa parte de paredão rochoso que vai do topo da montanha ou do morro até o relevo de baixo, onde ele se inicia. Então aquela parte inclinada nós chamamos de íngreme também, nós falamos que é íngreme. Podemos dizer assim, que um penhasco de uma montanha é muito íngreme, ou seja, é muito inclinado a sua elevação, entendeu? Então assim, outras cidades vão ocupando áreas de relevo mais plano, como mostra na fotografia lá do município de Boa Vista, em Roraima. Por exemplo, se você observar nessa cidade, nós vemos que é uma cidade completamente plana, quase não vemos elevação no seu relevo. Tá? Enquanto essa é uma cidade que está praticamente em cima dos morros, tá bom? Nós vemos outra que o relevo local é praticamente plano. É uma cidade que a gente pode dizer que está em um vale. Por quê? Porque o relevo é todo plano e é muito profundo, muito baixo. Já no segundo caso aí, no primeiro caso, melhor dizendo, é uma cidade que se localiza quase que em cima de um planalto. Por quê? Porque é uma grande elevação plana no topo e lá em cima fica a cidade. Aqui no Piauí, por exemplo, nós conhecemos a cidade de Marcolândia, tá bom? Aqui no Piauí, bem próximo aqui de nós, que é uma cidade que está em cima de um planalto, tá bom? Então é uma cidade muito elevada, bem alta em relação ao nível do mar. É tão alto que é uma das cidades mais frias do Piauí, só para você saber. Bom, veja bem, as formas de relevo também tornam as paisagens rurais umas diferentes das outras. Por exemplo, se você observar no livro de vocês, temos aqui uma máquina, tá bom? Olha, alguns municípios onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais como extensas áreas de lavoura, tá bom? Você pode ver áreas bem planas no relevo, tá bom? Com essas lavouras gigantescas. Áreas com relevo mais plano facilita o cultivo da plantação, praticamente o uso de maquinários agrícolas, como mostra na fotografia ao lado, a colheita de algodão na área rural Chapadão no Sul, Mato Grosso do Sul. Então assim, é uma área bem plana, você não vê morros, tá bom? Então nessas áreas é bem fácil para os maquinários entrarem e fazer a colheita dos produtos, tá? Das culturas agrícolas. Já em municípios de relevo mais ondulados, muito íngreme até, é necessário as chamadas curvas de nível. Curvas de nível, só para você saber, são essas curvas, é uma técnica utilizada, tá bom? A gente até colocou aqui no quadro para que você veja, tá? No caso, as curvas de níveis são técnicas que minimizam, são utilizadas para minimizar ou diminuir o escoamento da água das chuvas, tá bom? Sobre o solo. E essas técnicas são muito utilizadas em municípios com relevos mais ondulados. Por exemplo, essa técnica da curva de nível, ela é praticada em lugares onde o relevo é cheio de altos e baixos. Por quê? Porque a água da chuva, quando ele vai descendo da parte mais alta do relevo para a parte mais baixa, ela vai trazendo partículas do solo e vai deixando a parte de cima do relevo improdutiva, ou seja, sem camada vegetal ou sem produtividade, porque o solo fica esgotado, perde seus nutrientes, porque esses nutrientes são levados pela água da chuva, quando vai descendo montanha abaixo, ou relevo abaixo. E aí o que acontece? São praticadas as curvas de níveis por isso, porque ela faz com que a água escorra descendo nessas curvas, e dessa forma a água vai perdendo a velocidade e vai perdendo também a força, tá bom? E aí, automaticamente, o solo permanece fértil por mais vezes, por mais tempo, entendeu? Demora bem mais tempo para ele se esgotar e, se for praticada a técnica corretamente, o solo não se esgota. Ele fica produtivo para toda a vida, tá bom? Veja bem, aqui mostra um exemplo, tá bom? Olha. Então, no caso aqui, a área de rural de Bela Vista do Paraíso, Paraná. Aqui mostra um lugar de relevo bem ondulado, tá bom? Então assim, foi feitas as curvas de níveis para evitar o escoamento da água acelerado. Ainda diz, o relevo é um dos elementos que tornam tanto a paisagem urbana
quanto à paisagem rural, diferente uma da outra. Por quê? Porque nenhuma paisagem é igual, na verdade. Então, assim, o relevo é o que diferencia mais. É impossível você ver a mesma montanha em dois lugares. Você pode ver montanhas em outros lugares, tá bom? Mas elas não são igual. E ainda torna o lugar totalmente diferente. Às vezes a natureza é diferente, às vezes o terreno no entorno da montanha ou do morro é diferente. E isso vai fazendo alterações na paisagem, tá bom? Então, assim, queridos, olha, na página 94, como falamos para vocês, 294, perdão, eu disse 94, na página 294, tem uma atividade, eu quero que vocês dêem uma olhada, façam essa atividade, porque nas próximas aulas a gente vai estar corrigindo essas tarefas com vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês, eu espero que tenham compreendido o assunto de relevo, ou a introdução do assunto de relevo, e nas próximas aulas, qualquer dúvida, nos procurem, a gente vai estar tentando sanar essas dúvidas. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de Geografia para vocês no quarto ano. E a gente vai estar mostrando aqui algumas informações importantes que preciso para que vocês possam acompanhar no livro de vocês. Começa na página, ou melhor, a tarefa é na página 294, o módulo é o módulo 3 e o capítulo 7, tá? E a gente vai estar agora falando sobre alguns conteúdos que ao longo desse ano a gente falou de certa forma, né, deu algumas pinceladas nesse conteúdo, mas que precisa ser revisto. E também o tema que vamos trabalhar agora nos arremete à lembrança desses conteúdos. Estamos falando do relevo, tá bom? E as formas diversas como ele se apresenta nas paisagens. Por exemplo, o tema de vocês é o relevo e os rios nas paisagens do município. Veja bem, nós vivemos num lugar onde não temos rio. O rio mais próximo é o rio Guaribas, ali em Picos, tá bom? Mas é um rio que nesse período do ano ele está com o seu leito seco, totalmente seco. É um rio temporário. E o que é um rio temporário? O rio temporário é aquele rio que seca em alguns períodos do ano. Tá bom? E no período das chuvas ele volta a correr por seu leito, tá bom? Veja bem, as paisagens dos municípios são compostas por várias formas de relevo. Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem áreas dos municípios. Tipo, olha, dentro do município onde moramos, podemos perceber que existem áreas com maiores altitudes, tá bom? Só para você saber, a altitude está referente à distância de qualquer ponto, tá bom? Da superfície da Terra até o nível do mar. Tipo, é qualquer altitude levando em consideração como base o nível dos oceanos, o nível do mar. Agora, a altura, a diferença é que é tomado como base qualquer altitude acima do início da estatura até o topo, tá bom? Ou seja, no caso de uma pessoa, por exemplo, é a altura que vai se medindo do pé até o topo da cabeça. Aí seria a altura, ou altitude. Ou melhor, altura. A altitude já seria, por exemplo, a minha altura em relação ao nível do mar. Aí você diz, mas como assim ao nível do mar? Veja bem, ao espelho d'água no oceano. Então aquela altitude, tá bom? É o que define qualquer medida a partir dali, entendeu? Medida contada a partir dali do nível dos oceanos, do espelho d'água, é chamado de altitude. Agora, referente a qualquer base de um ponto até o topo, automaticamente nós chamamos de altura. Essa é a diferença entre os dois termos, tá bom? Veja bem, o relevo nas paisagens do município. Ao percorrer alguns caminhos do município, você já notou diferentes superfícies com subidas e descidas. E maiores altitudes, como falamos aqui. Ou seja, distância de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível do mar. Enquanto outras têm menores altitudes, como os vales. Por exemplo, no município você percebe diferentes alturas em relação ao relevo local. Veja bem, algumas áreas podem ter maiores altitudes, como os morros, e outras áreas com menores altitudes, como vales. Essas e outras formas de relevo fazem parte da superfície do planeta. Por exemplo, nós vivemos num lugar cercado de morros, tá bom? Nossa cidade parece até uma bacia, contornada de morro. Lá nos limites são mais altos, porque são morros, e aqui dentro é mais profundo, tá bom? E dá a impressão que nós estamos dentro de um buraco. Então assim, isso aí se dá porque qualquer lugar que fica entre morros, tá bom? Terreno plano, mais abaixo do nível dos morros locais, do relevo local, é o que se chama de vale. Então assim, nós poderíamos dizer que o Expedito está bem próximo ao vale, porque se você observar, aqui onde eu moro mesmo, dá para ver claramente, tá bom? As palmeiras de Buriti. Naquele local ali são os brejos,
ali está um local onde passa um córrego d'água, tá bom? E os vales é a parte mais baixa do relevo em relação ao lençol de água. É tanto que os vales sempre tem um córrego de água passando ou um rio, entendeu? Fica bem próximo. Por quê? Porque o vale é a parte mais profunda do relevo e automaticamente é uma parte plana do relevo também. Então assim, bem próximo dos vales, geralmente pode haver maiores altitudes, que são morros, pode ser montanhas, pode ser picos elevados, enfim, varia, tá bom? Aí diz, tudo que nós nos referimos a relevo, ou seja, é o conjunto de formas da superfície da Terra, é a forma variada como a superfície do planeta se apresenta. Essas formas são de altos e baixos, tá bom? Elevações, tá? E profundidades, digamos assim, valas ou abismos ou penhascos, tudo isso faz parte do relevo, tá bom? Veja bem, a seguir aqui, como mostra no livro de vocês, veremos alguns exemplos de paisagens de municípios que apresentam diferentes formas de relevo. Por exemplo, algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íngremes. O que são essas áreas mais íngremes? Quando nós falamos íngremes, estamos nos referindo a grandes desníveis. Ou seja, não quer dizer que é uma área plana, é uma área cheia de altos e baixos, tá? E por isso nós falamos íngremes. Quando nós falamos íngremes também, no que diz respeito a uma montanha, estamos falando do penhasco, ou seja, essa parte de paredão rochoso que vai do topo da montanha ou do morro até o relevo de baixo, onde ele se inicia. Então aquela parte inclinada nós chamamos de íngreme também, nós falamos que é íngreme. Podemos dizer assim, que um penhasco de uma montanha é muito íngreme, ou seja, é muito inclinado a sua elevação, entendeu? Então assim, outras cidades vão ocupando áreas de relevo mais plano, como mostra na fotografia ao lado do município de Boa Vista, em Roraima. Por exemplo, se você observar nessa cidade, nós vemos que é uma cidade completamente plana, quase não vemos elevação no seu relevo, tá? Enquanto essa é uma cidade que está praticamente em cima dos morros, tá bom? Nós vemos outra que o relevo local é praticamente plano. É uma cidade que a gente pode dizer que está em um vale. Por quê? Porque o relevo é todo plano e é muito profundo, muito baixo. Já no segundo caso aí, no primeiro caso, melhor dizendo, é uma cidade que se localiza quase que em cima de um planalto. Por quê? Porque é uma grande elevação plana no topo. E lá em cima fica a cidade. Aqui no Piauí, por exemplo, nós conhecemos a cidade de Marcolândia, tá bom? Aqui no Piauí, bem próximo aqui de nós, que é uma cidade que está em cima de um planalto, tá bom? Então é uma cidade muito elevada, bem alta em relação ao nível do mar. É tão alto que é uma das cidades mais frias do Piauí, só para você saber. Bom, veja bem, as formas de relevo também tornam as paisagens rurais umas diferentes das outras. Por exemplo, se você observar no livro de vocês, temos aqui uma máquina, tá bom? Olha, alguns municípios onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais como extensas áreas de lavoura, tá bom? Você pode ver áreas bem planas no relevo, tá bom? Com essas lavouras gigantescas. Áreas com relevo mais plano facilita o cultivo da plantação, praticamente o uso de maquinários agrícolas, como mostra na fotografia ao lado, a colheita de algodão na área rural Chapadão no Sul, Mato Grosso do Sul. Então assim, é uma área bem plana, você não vê morros, tá bom? Então nessas áreas é bem fácil para os maquinários entrarem e fazer a colheita dos produtos, tá? Das culturas agrícolas. Já em municípios de relevo mais ondulados, muito íngreme até, é necessário as chamadas curvas de nível. Curvas de nível, só para você saber, são essas curvas. É uma técnica utilizada, tá bom? A gente até colocou aqui no quadro para que você veja, tá? No caso, as curvas de níveis são técnicas que minimizam, são utilizadas para minimizar ou diminuir o escoamento da água das chuvas, tá bom? Sobre o solo. E essas técnicas são muito utilizadas em municípios com relevos mais ondulados. Por exemplo, essa técnica da curva de nível, ela é praticada em lugares onde o relevo é cheio de altos e baixos. Por quê? Porque a água da chuva, quando ele vai descendo da parte mais alta do relevo para a parte mais baixa, ela vai trazendo partículas do solo e vai deixando a parte de cima do relevo improdutiva, ou seja, sem camada vegetal ou sem produtividade, porque o solo fica esgotado, perde seus nutrientes, porque esses nutrientes são levados pela água da chuva, quando vai descendo montanha abaixo, ou relevo abaixo. E aí o que acontece?
São praticadas as curvas de níveis por isso, porque ela faz com que a água escorra descendo nessas curvas e dessa forma a água vai perdendo a velocidade e vai perdendo também a força, tá bom? E aí, automaticamente, o solo permanece fértil por mais vezes, por mais tempo, entendeu? Demora bem mais tempo para ele se esgotar e, se for praticada a técnica corretamente, o solo não se esgota. Ele fica produtivo para toda a vida, tá bom? Veja bem, aqui mostra um exemplo, tá bom? Olha. Então, no caso aqui, a área de rural de Bela Vista, no Paraíso, Paraná. Aqui mostra um lugar de relevo bem ondulado, tá bom? Então, assim, foi feitas as curvas de níveis para evitar o escoamento da água acelerada. Ainda diz, o relevo é um dos elementos que tornam tanto a paisagem urbana quanto a paisagem rural diferente uma da outra. Por quê? Porque nenhuma paisagem é igual, na verdade. Então, assim, o relevo é o que diferencia mais. É impossível você ver a mesma montanha em dois lugares. Você pode ver montanhas em outros lugares, tá bom? Mas elas não são igual. E ainda tornam o lugar totalmente diferente. Às vezes a natureza é diferente, às vezes o terreno no entorno da montanha ou do morro é diferente. E isso vai fazendo alterações na paisagem, tá bom? Então, assim, queridos, olha, na página 94, como falamos para vocês, 294, perdão, eu disse 94, na página 294, tem uma atividade, eu quero que vocês dêem uma olhada, façam essa atividade, porque nas próximas aulas a gente vai estar corrigindo essas tarefas com vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês, eu espero que tenham compreendido o assunto de relevo, ou a introdução do assunto de relevo, e nas próximas aulas, qualquer dúvida, nos procurem, a gente vai estar tentando sanar essas dúvidas. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.